Olá, bem-vindos a mais uma aula. Vamos para a terceira e última aula sobre orações subordinadas adverbiais. Prometo. Esta é uma aula completa na medida em que poderás ver exemplos sobre as orações subordinadas adverbiais que já estudamos e exemplos das duas orações das quais ainda não falamos, a oração subordinada adverbial concessiva e a oração subordinada adverbial comparativa. Creio que esta aula é um bom guia de estudo, mas se tens dificuldades na divisão e classificação das orações, vê as duas últimas aulas. Não tem nada que enganar fazer a classificação das orações. Elas próprias já nos indicam a ideia, a circunstância que a expressam. Na primeira aula, começamos por ver as orações subordinadas adverbiais temporais, que expressam uma circunstância de tempo, localizam no tempo a ação principal. Um exemplo: vai para a casa da avó mal termines as aulas. Vai para a casa da avó, oração subordinante, mal termines as aulas. Quando terminares as aulas, logo que termines as aulas, oração subordinada adverbial temporal. Poderíamos inverter a ordem. Mal termines as aulas, vírgula, vai para a casa da avó. As segundas orações que estudamos foram as causais. Expressam a causa da ideia da ação apresentada na oração subordinante. Por exemplo, saí mais cedo porque tinha uma reunião. Saí mais cedo, oração subordinante, porque tinha uma reunião, oração subordinada adverbial causal. Em vez da conjunção subordinativa porque, também poderíamos utilizar as locuções conjuncionais, dado que, uma vez que, já que. Ou então, se invertêssemos a ordem, se colocássemos a oração subordinada em primeiro lugar, também poderíamos utilizar a conjunção subordinativa como: como tinha uma reunião, saí mais cedo. As terceiras orações que vimos foram as finais, que expressam a finalidade da ação principal. Fiquei até mais tarde na loja para confirmar as encomendas. Fiquei até mais tarde na loja, oração subordinante. Para quê? Para confirmar as encomendas, oração subordinada adverbial final. Também a poderíamos colocar no início da frase. Para confirmar as encomendas, fiquei até mais tarde na loja. Na segunda aula, vimos as orações subordinadas adverbiais condicionais, que expressam uma condição para a ação principal se realizar. Se te concentrasses, compreenderias a matéria. Compreenderias a matéria, oração subordinante. Se te concentrasses, oração subordinada adverbial condicional. Também vimos as orações subordinadas adverbiais consecutivas, que expressam a consequência da ideia do ato da ação presente na oração subordinante. Correu tanto que se cansou. Correu tanto, oração subordinante, que engloba o termo que expressa quantidade, intensidade, tanto, que se cansou, oração subordinada adverbial consecutiva, já que expressa a consequência. Cansou-se. Vamos ver outro exemplo. Comi uma sopa tão quente que queimei a língua. Comi uma sopa tão quente, oração subordinante. Qual foi a consequência? Queimei a língua. Que queimei a língua, então, é a oração subordinada adverbial consecutiva. Como viste nas frases anteriores, pode vir a oração subordinante em primeiro lugar, ou então esse lugar pode ser ocupado pela oração subordinada. No caso das orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas têm uma posição rígida, não têm a mesma mobilidade. Têm de vir depois da oração subordinante. Primeiro o ato, depois a consequência. E podemos passar então às orações subordinadas adverbiais concessivas, que expressam uma concessão. A oração subordinada adverbial concessiva apresenta um obstáculo à realização da ação principal. Contudo, não é impeditiva, ou seja, é concedida a realização da ação da oração subordinante. Vamos ver um exemplo. Ele cantava mesmo que a garganta lhe doesse. Ele cantava, oração subordinante. Mesmo que a garganta lhe doesse,
oração subordinada adverbial concessiva. Mesmo que a garganta lhe doesse, poderia constituir um obstáculo, um entrave à realização da ação de cantar. Contudo, não conseguiu. Este obstáculo, a dor de garganta, não impediu a ação de cantar. Vamos ver outro exemplo. Embora estivesse a chover, fizeram a caminhada habitual. A oração subordinante manteve-se firme e ultrapassou este obstáculo. Mesmo a chover, a caminhada faz-se como habitualmente. E só nos falta as orações subordinadas adverbiais comparativas. É estabelecida uma comparação. Vamos ver exemplos. Corria como se tivesse asas. Corria, oração subordinante, como se tivesse asas, oração subordinada adverbial comparativa. E por que é que eu estou a ligar estas duas ideias? O que é que elas têm em comum? A velocidade, a rapidez. Ele corria tanto que parecia voar. Outro exemplo. Ela é tão inteligente como tu. Ela é tão inteligente, oração subordinante. Como tu, oração... É uma oração. Tem predicado? Tem. Ela é tão inteligente como tu és. Quando o verbo é o mesmo, na segunda oração ele é omitido para evitar a repetição. Como tu és é oração subordinada adverbial comparativa. E chegamos ao fim do estudo das orações subordinadas adverbiais. Mas ainda há uma informação que te quero dar. Se reparaste, das 7 orações subordinadas, 5 começam com a letra C. Causal, condicional, concessiva, consecutiva, comparativa. Uma pela letra F, a final, e outra pela letra T, a temporal. Junta estas iniciais e cria o teu código para não te enganares na classificação das orações. C, 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 F, T. Espero que esta dica te ajude a classificar as orações. Até à próxima aula. Fica bem.